No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a receita da sobremesa que não pode faltar na sua ceia nessa época do ano, a rabanada, que na minha opinião é a melhor de todas as sobremesas do Natal. O meu nome é Isabelle Rodrigues e esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos. E eu estou trazendo para vocês 3 versões dessa delícia, 2 recheadas e uma tradicional. E um dos recheios será o de doce de leite. Eu vou cozinhar uma caixinha de leite condensado na panela de pressão por 40 minutos. Agora, se vocês não quiserem ter esse trabalho, vocês podem comprar o doce de leite da preferência de vocês. E enquanto meu doce de leite cozinha, eu vou preparar os demais processos da minha receita, começando pelo corte do pão. Para a rabanada de chocolate, corte o seu pão com 3 dedos de largura, pois o chocolate, quando aquecido, tende a vazar. E para que isso não aconteça, vocês precisam cortar as fatias para esse tipo de rabanada um pouquinho mais grossas. Já as fatias de pão para as rabanadas de doce de leite precisam ser cortadas com 2 dedos de largura. Já as fatias de pão para as rabanadas tradicionais podem ser cortadas com 1 dedo apenas de largura. Mas levem sempre em consideração a largura do dedo de vocês. Se vocês tiverem um dedinho muito fino, vocês precisarão aumentar essa largura. Agora, se vocês tiverem um dedinho grossinho como o meu, pode seguir a risco que eu acabei de falar. Gente, e não esqueça de colaborar com o nosso crescimento. Para isso, se inscreva no canal caso você ainda não seja um inscrito e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo por aqui. Agora, se você já é um inscrito do nosso canal, dá uma olhada e verifique se você continua inscrito, pois alguns dos nossos seguidores estão tendo as suas inscrições canceladas involuntariamente e acabam não tomando conhecimento dessa ação. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso crescimento e eu estou contando com a ajuda de vocês. Depois de cortar o pão da sua rabanada, você irá preparar a parte líquida na qual nós passaremos as nossas rabanadas antes de fritá-las. Para isso, bata no liquidificador 3 ovos grandes, 2 xícaras de chá de leite e uma caixinha de leite condensado. Você deverá bater esses ingredientes por 4 minutos. Após esse tempo, desligue o liquidificador, transfira essa mistura para outro recipiente e reserve. E eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos com uma nova meta aqui no canal, que é alcançar 40 mil inscritos até o final do ano. Nós já estamos bem próximos a isso, mas para que a gente consiga atingir essa meta, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Depois de você bater os ingredientes líquidos no liquidificador, você irá passar as suas rabanadas nesse líquido e deixará que elas escorram um pouco em um prato. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui. A sua fatia de pão irá absorver esse líquido, porém você não pode levá-lo encharcado dessa forma para prepará-lo da forma que nós iremos preparar aqui nessa receita, porque geralmente as rabanadas são fritas, submergidas em óleo, porém dessa vez eu vou fazê-la assada na airfry e também frita só na manteiga assim na frigideira, sem ter que encharcá-la de óleo. Depois eu quero que vocês me contem nos comentários como vocês preferem as rabanadas de vocês, assadas ou fritas. Ao final desse vídeo eu vou deixar linkado um vídeo de uma outra rabanada que eu fiz frita em óleo, e aí vocês podem optar qual vocês acham melhor. Como vocês podem observar, eu estou começando pelas rabanadas tradicionais. Eu levei uma frigideira ao fogo, deixei que ela aquecesse e adicionei aproximadamente 1 colher de sobremesa de manteiga. Quando essa manteiga derreteu, eu coloquei as minhas rabanadas, que já haviam escorrido bem, e agora vou fritá-las até que elas fiquem douradas. Caso você queira que as laterais também fiquem douradas, faça conforme eu estou fazendo aqui. Coloque-as em pé, uma escorada na outra para que elas não tombem. E faça isso em todos os lados. Dessa forma, sua rabanada ficará com esse tom dourado ao redor dela toda. Quando você terminar de fritar as suas rabanadas, transfira ela para uma grade, conforme eu fiz aqui. Isso ajuda a não deixar que as suas rabanadas murchem rápido. Como vocês puderam observar agora há pouco no vídeo, eu fritei apenas 3 das minhas 5 rabanadas tradicionais.
As outras duas eu farei na Airfry e ao final desse vídeo eu vou dizer para vocês qual eu prefiro, mas não esqueçam de me contar nos comentários também qual a rabanada favorita de vocês. Agora eu estou preparando o chocolate que eu irei utilizar para rechear a minha rabanada de chocolate com leite ninho. Aqui eu estou utilizando 100 gramas de chocolate fracionado, mas vocês podem utilizar o chocolate da preferência de vocês. Vocês podem observar também que eu optei por derreter o meu chocolate em banho-maria, mas vocês podem fazer isso no micro-ondas sem problema nenhum. Eu gosto de fazer no banho-maria, pois assim eu consigo controlar bem a temperatura do meu chocolate e não corro risco dele queimar. Depois que o seu chocolate derreter completamente, adicione a ele 1 colher de sopa de creme de leite. Incorpore o creme de leite ao chocolate e depois que a sua ganache estiver pronta, deixe ela esfriar completamente. Você pode até colocá-la na geladeira se você preferir. E enquanto a minha ganache esfria, eu vou preparar as fatias de pão da minha rabanada de chocolate. Vocês precisam cortar as suas fatias ao meio, porém vocês não podem dividi-las. Observe como eu estou fazendo aqui. Eu corto a minha fatia ao meio, porém eu não divido ela. É como fazer uma boquinha na minha fatia de pão. Depois de cortar a sua fatia de pão, você colocará a sua ganache, que a essa altura já estará bem gelada, no centro dela. Coloque uma quantidade generosa, aqui eu estou utilizando 1 colherinha de café como medidora. Depois de colocar a ganache no centro desse pão, você irá fechar as duas bandas pressionando bem, dessa forma ele não irá escapar. Quando você terminar de rechear as suas rabanadas de chocolate, passe-as também pela mistura que preparamos no liquidificador. Em seguida, deixe-as escorrer conforme fizemos com as rabanadas tradicionais. Vocês deverão afogar as suas rabanadas nessa mistura, virando de um lado e do outro, conforme eu estou fazendo aqui. Isso é para que ela absorva bastante desse líquido. Depois vocês deixarão que elas escorram por mais tempo do que as rabanadas tradicionais. Isso tudo, gente, porque essas rabanadas são mais grossas e precisam de mais líquido para serem hidratadas. Porém, assim como as primeiras que nós fizemos, elas não podem ficar muito encharcadas. Depois de vocês hidratarem as suas fatias de rabanadas e deixá-las escorrer, será a hora de fritá-las assim como fizemos com as rabanadas tradicionais. E aqui, gente, o processo é exatamente o mesmo. Frigideira, margarina, a margarina derreteu, frita a rabanada. Nessa parte do processo não tem muito mistério, nem grandes mudanças entre fritar uma rabanada tradicional e fritar uma rabanada de chocolate ou uma de doce de leite. Isso levando em consideração esse método aqui, tá, gente? Se por acaso vocês forem fazer a sua rabanada submergida em óleo, aí a história já muda totalmente de figura. Porque a rabanada de chocolate não pode, de forma nenhuma, ser submergida no óleo. Não importa se o óleo está muito quente ou se ela vai ficar pouco tempo. O seu chocolate irá derreter, vai vazar e você vai perder todos os ingredientes. Então, caso vocês venham a preparar a rabanada de chocolate ou a de Nutella, vocês precisam usar esse método que eu estou fazendo aqui no vídeo. Não façam o método frito com bastante óleo na panela. Se vocês fizerem, vocês vão se arrepender. E eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso. Eu já tentei fritar uma rabanada tanto de Nutella quanto de chocolate submergida em óleo. E tentei por pouco tempo, tentei com óleo meio frio e indo aquecendo e não dá certo. Quando o chocolate ou a Nutella começam a aquecer, eles vazam e olha, é um desastre de verdade. Então não cometam esse erro. Agora eu vou fazer aqui para vocês as duas rabanadas, tanto a tradicional quanto a rabanada de chocolate, assadas na Airfry. Eu coloquei elas inicialmente por 20 minutos a 200 graus. Após 10 minutos eu abri a minha Airfry e pincelei sobre as minhas rabanadas um pouco de margarina. Em seguida voltei com elas para a Airfry por mais 10 minutos, tudo isso a 200 graus. E fui acompanhando para ver como elas iam ficando. Quando as minhas rabanadas assaram totalmente e ficaram com este tom dourado, eu retirei elas da Airfry e coloquei elas também sobre a mesma grade que eu coloquei as minhas rabanadas fritas.
Continuem acompanhando o vídeo, que ao final dele eu vou fazer um comentário sobre a diferença entre esses dois métodos e qual eu prefiro. Vocês agora devem estar se perguntando, ué, cadê a rabanada de doce de leite? Calma, gente, ainda vai vir. Vamos finalizar essas duas e depois eu passo a rabanada de doce de leite. Porque depois que meu leite condensado cozinhou, se tornando doce de leite, eu precisei deixar que ele esfriasse totalmente. Então eu tive que primeiro deixar o pote de vidro esfriar para depois retirar o doce de leite de lá. E aí depois colocar o doce de leite na geladeira e deixar que ele ficasse bem gelado. Então, enquanto esse processo estava sendo feito em off, eu estava preparando as outras duas rabanadas para vocês. E esse doce de leite eu fiz um Reels do preparo dele, que eu vou deixar também ao final desse vídeo. Quando as suas rabanadas estiverem prontas, para as rabanadas tradicionais e para a rabanada de doce de leite, você fará um preparo à base de açúcar e canela. Aqui eu estou utilizando meia xícara de chá de açúcar e uma colher de sopa de canela, mas a canela pode ser à vontade, tá, gente? Você pode colocar só para dar uma corzinha, ou você pode colocar bastante. Eu já gosto de bastante canela, então a minha receita pede meia xícara de chá de açúcar e uma colher de sopa de canela, mas eu sempre coloco um pouco mais. Depois que você preparar a canela com açúcar, você irá passar as suas rabanadas por essa mistura. As primeiras rabanadas que eu passei aqui foram as rabanadas tradicionais fritas na manteiga. Essa daqui que eu estou passando agora é a rabanada feita na Air Fry. Prestem bem atenção a esse momento, pois ao final do vídeo eu vou fazer um comentário sobre ele. Depois de passar as suas rabanadas tradicionais pela mistura de canela e açúcar, será a hora das suas rabanadas de chocolate. Porém, nessas rabanadas eu irei utilizar leite em pó. Coloque o seu leite em pó em uma peneira, conforme eu fiz, e em seguida polvilhe ele sobre as suas rabanadas de chocolate, conforme eu estou fazendo aqui. Olha, gente, isso fica tão gostoso que não tem nem como explicar para vocês no vídeo, de tão bom que fica. E a de Nutella fica outra maravilha, de verdade. Nesse caso aqui, eu também polvilhei primeiro as rabanadas fritas, e agora eu estou polvilhando a rabanada assada na Air Fry. E enquanto eu estava empanando as minhas rabanadas, o meu doce de leite ficou bem gelado, e era exatamente isso que eu queria. Então agora eu vou iniciar o preparo das minhas rabanadas recheadas com doce de leite. Para as suas rabanadas de doce de leite, inicialmente vocês farão exatamente o mesmo processo que vocês fizeram com a de chocolate, que é cortar a sua fatia de pão ao meio, dessa forma aqui. Porém, assim como o primeiro, nós também não vamos dividi-la. Depois que você cortar a sua fatia de pão ao meio, você colocará no meio dela uma quantidade generosa de doce de leite. E, gente, eu tô empolgada assim porque eu amo doce de leite. Eu acho que a melhor sobremesa do mundo é doce de leite. Ele vai bem com tudo. Ele vai bem com pão, com queijo, com pão de queijo. E você, acha que doce de leite combina muito bem com o quê? Me conte nos comentários. E, gente, daqui pra frente o processo é exatamente o mesmo das outras rabanadas que fizemos. Passar a rabanada na mistura que preparamos no liquidificador e fritar na frigideira com manteiga ou assar na Air Fry. Porém, no caso da rabanada de doce de leite, vocês podem fritar ela em óleo, mas tenham em mente o seguinte: o óleo precisa estar bem quente para que elas fritem no menor tempo possível. Elas não podem ficar fritando lá por um período muito longo. Então, deixe o seu óleo bem quente, mergulhe as suas rabanadas e assim que elas estiverem douradas, retire-as de lá imediatamente. Depois de fritar as suas rabanadas recheadas de doce de leite, passe-as também pela mistura de canela e açúcar e em seguida arrume suas rabanadas na travessa onde ela será servida. Em seguida é só se deliciar. Gente, agora eu vou fazer alguns comentários que eu considero bem importantes. O primeiro deles é com relação à rabanada assada ou frita. Eu, particularmente, prefiro a rabanada frita, ainda que frita na frigideira, conforme eu estou fazendo aqui. A rabanada assada na Airfry ficou muito seca. E vocês podem estar se perguntando, será que não é porque ela escorreu demais o caldo? E não, gente, eu deixei ambas as rabanadas escorrendo pelo mesmo período de tempo. O problema é que tanto a rabanada assada na Airfry ou no forno, ela ficará mais seca porque ela é um pão.
E um pão, quando levado ao forno, ele tende a se tornar uma torrada. Isso acontece meio que parecido com a rabanada, porém como ela está bem molhadinha, ela não fica tão dura quanto uma torrada, mas ela fica seca. Então tenham isso em mente na hora de preparar a de vocês. E como nós preparamos rabanadas apenas nessa época do ano, pelo menos a grande maioria das pessoas, eu acho que não fará uma grande diferença se a sua rabanada é frita ou assada. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, salve e compartilhe os nossos vídeos com todos que vocês conhecem. Dessa forma, vocês demonstram para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passa a nos indicar para mais pessoas. Um beijo, até a próxima, Feliz Natal e fiquem com Deus!